Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus nesta noite. Ele é digno, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. Sabe, queridos, o céu é um ambiente de louvor e de adoração. É por isso que lá, onde aquele que é a palavra reina, tudo está em ordem, tudo é perfeito. Ei, eu e você, Deus nos chamou para começar a experimentarmos o céu agora, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Mas essa atmosfera onde o Espírito se manifesta, onde a palavra produz milagres, é uma atmosfera onde eu e você estamos conectados o tempo todo no Espírito, considerando quem habita em nós, considerando a unção que está em nós e sobre nós, para destruir as obras do diabo, amém? Aleluia. Diga: a palavra de Deus é a minha realidade. Diga: a palavra de Deus é a minha verdade. Eu não abro mão do que está escrito ao meu respeito. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Amém. Você crê nessa verdade? Podem sentar, queridos. Obrigado, amados adoradores do Pai, ungidos do Senhor. Aleluia. Aleluia. O mesmo poder que a palavra tem na boca de Jesus, ela tem na boca daqueles que o conhecem, que o obedecem, que faz dele o Senhor da sua vida. Uma certa vez Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes no meu ensino ou na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Para ser discípulo é preciso permanecer. Permanecer como? Firme no que está escrito. Se vocês permanecerem firmes nas minhas instruções, naquilo que eu digo, na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E por permanecerem firmes na minha palavra e nas minhas instruções, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, quando nós começamos a meditar no que a palavra diz, nós começamos a entender a revelação do que está escrito para nós vivermos nessa terra. Nós não podemos viver apenas com a informação. Quantas vezes eu e você temos declarado isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa verdade que está se referindo na palavra é a revelação de quem é Deus na sua vida. É a revelação de quem você é em Cristo. E essa revelação só se vem por permanecer firme. Permanecer firme tem a ver com constância. Permanecer firme tem a ver com fidelidade. Permanecer firme tem a ver com diligência. Considerando as instruções do mestre para seguir. Só é discípulo aquele que faz o que o mestre diz. Só é discípulo de Cristo aquele que anda segundo a palavra. Não é segundo o que eu acho, não é segundo o que o pregador falou, é segundo o que está escrito. Jesus venceu com a palavra, e não pense você que vai vencer o diabo saindo da palavra. Amém. Isso é só a introdução, como diz meu marido. Para deixar a associação, você já sabe, né? A associação influencia. Então a gente acaba pegando as expressões do outro. Mas é bom imitar o que é bom, não é assim? O que é bom tem que ser imitado mesmo. Aleluia. Mas hoje eu queria um pouco meditar com você
E o tema sobre o que eu vou falar nessa noite é: seja o guardião do seu jardim. Seja o guardião do seu jardim. Lá em Gênesis, você não precisa abrir lá, mas nós vamos começar por lá. Nós vamos ver Deus, o Criador, quando Ele criou Adão, depois que Ele já tinha colocado ordem na terra e criado as plantas, os animais, depois que Ele criou aquele ambiente perfeito e favorável, Ele criou alguém para dominar sobre aquele ambiente. E você vai ver, a primeira ordem que Deus dá a Adão é: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso. Essa foi a ordem primária, né, que Deus deu ao homem. Até então, tudo estava perfeito como Deus tinha criado para ser. Porque ali havia uma liberdade entre o Criador e a sua criação. Amém? Então tudo funcionava bem. E essa foi a primeira instrução que Deus deu ao criar o homem, ao criar Adão. Foi cultivar. O que é cultivar? Deus criou um jardim tão grande, chamado Jardim do Éden, e disse ao homem, deu a ele essa ordem: olha, você vai cultivar. Cultivar tem a ver com trabalho. Diga, trabalhar. Também tem a ver com servir. Quem serve está trabalhando. Servir tem a ver com serviço. Com o serviço que prestamos. E tem a ver com trabalho. São sinônimos. Estão entendendo? Então nós podemos dizer que quando Deus criou o homem para ser produtivo. Deus criou o homem para trabalhar, para ser diligente. Deus criou o homem para estar servindo, estar ocupado com um serviço. E Deus estava dando a ele, não somente quando criou a capacidade, o potencial, a habilidade, mas dizendo: olha, tome conta. Tome conta desse jardim, eu estou dando para você. Tome conta da sua casa. Porque você foi criado para morar aqui. Você foi criado para dominar sobre esse jardim. Você foi criado para ser o governo na terra. Então comece como? Cultivando, trabalhando. Então Deus não criou filhos para ser preguiçosos. Quando eu falo de preguiça, eu sei que a preguiça natural, ela empobrece. Nenhum preguiçoso constrói nada. Nenhum preguiçoso vai além da marca. Ele sempre vai estar abaixo da média. Estão entendendo? Agora imagina espiritualmente falando. O dano que nós podemos trazer à nossa vida espiritual por não sermos diligentes com as instruções que o Pai tem nos dado. Porque hoje Deus nos trata como filhos. Estamos numa posição superior. Estão entendendo? Hoje nós fazemos parte da família de Deus. E nessa família nós temos um Senhor a quem nós obedecemos e um dia entregamos a nossa vida a Ele. E esse Senhor, todos os dias, através da sua palavra, nos dá instruções. E o que eu e você temos feito com as instruções da palavra? Nós temos escolhido aquilo que nos convém? Ou nós temos levado a palavra a sério para praticar segundo o que está escrito? Não precisa responder. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então essa foi a primeira ordem que Deus deu ao homem ao criá-lo. Cultive, trabalhe no seu jardim. E a segunda foi, guarde. Vamos ver o significado de guardar. Vigiar, preservar. Você já viu pessoas que muitas vezes eles ganham algo novo, vamos dizer assim, uma fazenda, está tudo novinho, tudo bonito, mas por ele não preservar, aquele jardim pode se tornar um deserto. Sem vida, sem graça, sem cor. Guardar, vigiar, preservar, proteger.
cuidar, ser vigilante. Tudo isso tem a ver com a palavra guardar. Como hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre isso, a importância de guardar as instruções, para não sofrermos dano. Por isso o tema, seja o guardião do seu jardim. E nós, queridos, não podemos permitir que ervas daninhas fiquem nesse jardim, né, Lucelena? Lucelena gosta muito de plantas. Eu também gosto. Eu gosto de um belo jardim. Acho que tem tudo a ver comigo. Cores, cheiro. É muito lindo, né? Você chega no jardim bem cuidado, você fica maravilhado diante da grandeza do Pai. Tudo Ele criou, sabe? Para lhe dar prazer. Para lhe ver bem, para lhe ver sorrindo, para lhe ver cheiroso. Que Pai bom. Sabe, nesse jardim nós não podemos permitir ervas daninhas. Porque ervas daninhas, elas começam nascendo devagarzinho. Se não tiver alguém sempre cuidando desse jardim, daqui a pouco esse jardim já não tem mais graça, já não tem mais vida. E aquelas ervas daninhas vão sufocar as plantas. E vão tomar o lugar delas. Muitas vezes vão levá-las à morte. Estão entendendo? E o que eu posso trazer como ervas daninhas para a nossa vida, para o nosso contexto? Não permita, proteja a sua mente de pensamentos, proteja a sua mente de sugestões e instruções diferentes do que está escrito na palavra. Por quê? Porque fora da instrução da palavra, fora da instrução de Cristo, só há morte. Só que a morte, ela é um processo. Ela não se apresenta logo diante de você. Porque nós sabemos bem que lá em Gênesis, quando Deus deu essa ordem a Adão, Deus estava falando de coisas muito mais sérias do que simplesmente arrancar ervas daninhas. Deus estava falando no contexto espiritual, no contexto de vida eterna. Porque Deus não criou o homem para destruí-lo, para ser derrotado, para ser um fracasso, nem para morrer. A morte veio como resultado de não considerar a instrução e fazer do seu jeito. Não guardar, porque, amados, a maior arma que o diabo, que é o nosso inimigo, ele é inimigo de Deus, então se ele é inimigo de Deus, ele é meu inimigo e seu também. Amém? Ele não pode contra nós que somos os filhos de Deus, enquanto eu e você estivermos na palavra. Porque é a palavra, são as instruções da palavra que fazem eu e você desfrutar da vida de Deus, e essa vida ela é eterna. Então, o mesmo Deus que falou, o Criador, que é perfeito, que é bom, que não muda, tudo que Ele faz tem um propósito, Ele sabe o que diz, Ele sabe o que faz, Ele é digno de toda a confiança, sabe? É segurança para mim e para você andar segundo as suas instruções, porque as suas instruções são vida para nós. Amém? E quando Ele disse, olha, Adão, o jardim é seu, essa casa é sua, mas você precisa cultivar, trabalhar nela, cuidar dela, e você precisa proteger o seu jardim, você precisa guardar o seu jardim. Sabe, queridos, hoje eu e você somos a casa de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser vigilantes e guardar a nossa vida na palavra. Amém? Porque tudo vai começar a partir de nós. E depois essa influência vai vir para a nossa família. Consequentemente, a todos aqueles que nós vamos ter influência. Nós vamos trazer a mesma influência. Sabe? De ser da fé, ou de ser incrédulo, ou de ser diligente, ou de não ser diligente, começando na nossa casa, na nossa vida. Porque a prática da palavra começa em nós. Nós precisamos ouvir o que a palavra diz, dar ouvido às instruções do Pai, que são vida, considerá-la, guardá-la, porque a gente só guarda o que é importante para nós.
Aquilo que não tem valor, a gente deixa em qualquer lugar. Eu fico até me perguntando, muitos crentes que vivem deixando a Bíblia na igreja. Hashtag fica a dica. Eu não sei se você tem outra Bíblia em casa porque mas na igreja as cadeiras não vão ler. Não há condenação, tá? Vai que você tem outras Bíblias, né? Tem uma coleção, aí fica uma em cada lugar, para ninguém sentar no seu lugar, né? Vai que seja esse o propósito. Mas, queridos, deixa eu te falar. O lugar da palavra é no nosso coração e na nossa boca. Agora, para ela estar no nosso coração e na nossa boca, nós temos que trabalhar, sermos diligentes em colocar essa palavra para dentro, em guardar essa palavra no bom depósito. Porque na hora que a gente passar por qualquer situação, seja ela ruim ou boa, sempre vai haver louvor a Deus, porque é a palavra que glorifica a Deus. É a prática da palavra que glorifica a Deus. E é a palavra que vai te promover, é a palavra que vai te exaltar, é a palavra que vai mudar qualquer quadro que diante de você pareça impossível. É a instrução da palavra. Então, se ela é o bem mais precioso que eu tenho, eu vou considerá-la, eu vou guardá-la. Amém? Diga, a instrução da palavra é vida para mim. Fora da instrução é morte certa. Então a gente vê, por que eu disse que fora da instrução da palavra virá morte? Porque esse é o processo. Fora da instrução está fora da vida. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus por não dar ouvido a uma instrução de Deus, o processo de morte começou, que foi o principal. Eles foram tirados da presença. Eles perderam a comunhão com aquele que é a própria vida, com aquele que inspira, com aquele que faz eu e você desfrutar de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida que não tem fim, que é a própria presença de Deus em nós. Naquele tempo, a presença de Deus se manifestava diante dos olhos deles. Podemos dizer, era visível aos olhos. Deus tinha comunhão com eles porque eles eram puros, eles eram inocentes. Eles só eram influenciados por aquilo que era bom, pela presença de Deus que é perfeita. Amém? Mas uma vez que eles deixaram de considerar a instrução que Deus deu para dar ouvido às sugestões do diabo, eles saíram da proteção da vida e começaram a experimentar um processo de morte. Sabe, às vezes você fica pensando, talvez quando Eva comeu o fruto, ela viu que tudo continuava do mesmo jeito, porque o pecado é assim. Sair fora da palavra, você começa devagarzinho, e você começa a caminhar, você não, né? A pessoa que não considera. Começa a caminhar para um precipício, para um abismo, e não percebe. Porque ela começa a moldar a palavra segundo a sua coerência, com aquilo que ela acredita que deve ser. Aí ela muda aqui a palavra, ou ela acrescenta, ou ela tira. E começa devagarzinho, e ela olha, está tudo bem, eu estou bem, né? Tem tudo na minha casa, eu estou bem de saúde, minha família está bem. Devo estar no caminho certo, né? Está vendo aí? Eu não preciso ser fiel, né? Também não é assim, não é? Está escrito e ponto final, não. Aquilo era outro tempo, nós vivemos nos tempos modernos, as coisas mudam, a palavra é antiga, sabe? Começa esses tipos de ervas daninhas, de sugestões, de pensamentos contrários aos pensamentos de Deus, e começa a se dar ouvido, vai entrando num processo de morte, porque vai se afastando da vida. Aquilo que Deus separou, eu e você não pode unir. Deus separou luz das trevas. Estão entendendo? Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Deus não entende um filho que ele deu tudo por ele, investiu o melhor que ele tinha, e esse filho começar a questioná-lo e fazer as coisas do seu jeito e querer viver independente dele. Deus não vai entender isso. Porque ele preparou tudo do melhor e deu ao filho. Mas ele deu algo muito importante ao filho, o poder de escolher. O poder de tomar decisões para a sua vida. Deus é tão bom e tão perfeito que ele nos deixou escolher o caminho que nós queremos seguir. Agora lembre-se,
que as escolhas que fizermos vão determinar onde nós vamos chegar. As escolhas que fizermos hoje vão determinar onde eu e você vamos passar a eternidade. É por isso que é tão sério levar em consideração a instrução da palavra, porque é nela que está a vida plena, a vida abundante. Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Se você diz que Jesus é o seu pastor, então você anda segundo a palavra. Não tem como dizer que ama Jesus e não ser praticante da palavra. Porque a palavra revela quem Jesus é. Se eu amo Jesus, eu vou amar a sua palavra. E porque eu amo a sua palavra, eu vou considerá-la. Eu vou obedecê-la. Eu vou praticá-la. Aleluia. E o nosso prazer deve estar na palavra, queridos. Sabe, nós precisamos ser vigilantes. Guardar a nossa vida na palavra. Guardar a nossa família na palavra. Guardar a nossa casa na palavra, para que invasores não entrem. Estão entendendo? Nós temos um inimigo que ele é oportunista. Diga comigo, oportunista. Sabe, eu quero só lembrar você que Satanás, ele é um inimigo derrotado. Diga glória a Deus. Mas ele é inteligente. Porque quando ele foi criado com toda a sabedoria. Ele não perdeu a inteligência nem a sabedoria que Deus, quando o criou, colocou nele. E o que aconteceu então, irmã? Uma vez o pastor disse assim, acho que ele ouviu um ministro falar, que o homem, ou o filho de Deus, só é mais inteligente que o diabo se ele estiver em Cristo. Fora de Cristo, o diabo ganha ele. Não adianta tentar lutar ou vencer as astutas ciladas do diabo na sua força, com a inteligência humana, com a inteligência natural, vai perder e feio. Porque Satanás é um inimigo derrotado? É. Quem que derrotou ele por nós? Jesus. Se eu estiver em Jesus, eu estou na mesma posição, eu sou mais que vencedor, ele não pode me tocar. E Jesus é a palavra. Para mim, você está protegido e guardado. Nós precisamos andar na palavra, falar a palavra, viver a palavra. Não existe meu termo, querido. Amém. Ele é oportunista. Se ele tentou o próprio Jesus, com o que ele tentou? Com a palavra. E hoje, amados, nos últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo, o que tem de espíritos enganadores usando a palavra para te enganar. Se você não tiver fundamentado na verdade da palavra, pode ser enganado. Porque Satanás, ele é perito nisso. Então, ele é oportunista, mesmo sendo derrotado, ele é inteligente. Ele não vai lhe tentar para você roubar, porque ele sabe que não vai conseguir. Para adulterar, porque você teme a Deus, ele também não vai conseguir. Mas ele sabe como enganar um filho de Deus usando a própria palavra. Nós somos tentados pela própria cobiça. Às vezes nós achamos que sabemos demais, que a nossa sabedoria impressiona até a Deus. Deixa eu dizer, é trapo de imundícia, não tem valor nenhum para Deus. A letra sem a unção do Espírito, a letra sem a prática da palavra mata. Leva à morte, não se engane, porque Satanás conhece a letra e a letra não pode salvar ele. Então a letra da palavra, sem a prática, sem a ação correspondente, não vai nos salvar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que a palavra diz que eu e você somos ministros do Espírito, e não da letra, porque só a letra sem o Espírito mata. Mas Jesus disse, as palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Então a palavra ungida, ela vem da vida daquele que teme ao Senhor, que considera o seu mestre e é um discípulo fiel, que permanece nos seus ensinos. Não interessa, amados, o nome de quem quiser que venha me ensinar uma palavra diferente. Se eu ando na verdade, eu vou discernir pelo Espírito e eu não serei enganado. Porque eu sou discípulo, porque eu estou firmada na palavra, o diabo não vai conseguir me enganar com as suas
questões. Aleluia! Glória a Deus! A verdade se revela diante daqueles que meditam. Não é ler a palavra, querido. Só ler a palavra vai ser igual você ler qualquer outro livro. Você vai esquecer o que leu. A Bíblia não diz, leia a Bíblia e seja salvo. A Bíblia manda eu e você meditar. Meditar é muito mais do que ler. Meditar é a sua vida envolvida, é o seu coração. É você entender que todos os dias eu e você precisamos de instruções para desfrutar de milagres, para poder desfrutarmos da vida que nós recebemos em Cristo. E essa vida nós não vamos encontrar fora da palavra. Nem o Espírito Santo, ele trabalha fora da palavra. Cuidado com a influência que você tem colocado nos seus ouvidos para ouvir. Cuidado com a influência de quem você tem parado para ouvir e escutar. Porque pode trazer morte para a sua vida. E a morte é um processo lento. E eu estou falando de morte espiritual. Como os sinais começam? Tá tudo bem, tudo normal. Todo mundo vê que não está bem. Mas a pessoa acha que está tudo bem. Porque não tem um compromisso sério com a palavra, é um religioso. Jesus não veio fundar religião. Você pode orar, pode cantar bem, pode orar para impressionar qualquer um, falar a Bíblia toda, mas se não tiver uma intimidade, um relacionamento e um respeito e consideração pelo que a palavra diz para viver diante de Deus, essa oferta é vã. Queridos, recebem amor, não estou com raiva, mas é indignação pelo engano do diabo que tem derrotado muitos filhos de Deus, porque não tem decidido ser diligente com a palavra para meditar nela. Meditar quanto tempo? Quanto tempo eu tenho que meditar na palavra? Se é dia e noite, eu não posso me afastar dela em momento nenhum. Por quê? Porque eu tenho um inimigo que ele é oportunista. Ele vai esperar a oportunidade certa para me tentar e me tentar com a palavra, tá? Porque por aquilo que eu falo, ele sabe o que eu acho das coisas, o que eu penso. Se eu sou submisso ou se eu sou soberbo, se eu tenho um coração humilde ou não, se eu sou a pessoa da razão ou se a minha razão está no que a palavra diz, o diabo sabe como? Não é porque ele consegue ler o que eu penso, mas por aquilo que eu falo. Ou você acha que Deus só ouve você, o diabo, quando você está na igreja? Reunida aqui no culto. Deus é tão perfeito que ele diz, olha, medita dia e noite na minha palavra. Ele dando essa instrução a Josué, e quantas outras vezes nós vamos ver Deus falando das mesmas instruções, aquele que tem prazer na palavra, aquele que faz da palavra o seu prazer. Ele vai ser bem sucedido em tudo que realizar, ele sempre vai dar fruto, independente das estações, ele não vai conhecer a escassez, porque ele está firmado e fundamentado na minha palavra, e na minha palavra há provisão para qualquer situação. Na palavra nós estamos seguros, na palavra nós estamos protegidos, na palavra nós estamos supridos, querido. E a responsabilidade de guardar a minha vida é minha e a sua é sua. Não é do pastor, não é da sua esposa. A salvação é individual. É por isso que existem níveis de fé diferentes. Porque existem filhos que eles vão pegar com tanta força aquilo que o pai diz para praticar. E você vai ver caminhos se abrindo diante dele. Promoções chegando. E às vezes você tem mais tempo de crente do que ele. E vai começar aquela inveja santa. Não existe inveja santa, né? Por que ela? Eu sou há mais tempo, eu sou crente, vivo na igreja. Olhe para a sua vida, examine a sua vida, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Aquele que crer e confessar será salvo, mas fidelidade Ele faz. E tem mais, não adianta que ninguém engana Deus, porque os pensamentos e intenções do coração Ele avalia tudo. É por isso que no tribunal de Cristo nossas ações vão passar diante do Senhor. Como foi que a gente veio aqui ofertar? Como foi que a gente veio aqui dizimar? Porque a irmã, eu estava lá dentro, mas eu estava ligada.
Ela disse, dízimos e oferta tem tudo a ver com honra, e tem mesmo. Tem mesmo, porque um Deus que é perfeito, um Deus que é completo, Ele está olhando até onde vai a sua fidelidade. Sabe, querido, seja vigilante, o diabo ele é derrotado, mas ele é inteligente, e a única maneira que ele tem de influenciar a minha vida ou a sua é através dos pensamentos que ele envia. Então eu e você precisamos permanecer na verdade, e assim as suas mentiras não nos enganarão. Só vivendo a verdade é que eu e você vamos discernir a mentira. Mas se a gente não tiver a revelação da verdade, tudo vai ser uma verdade para a gente. Principalmente se disser, mas ele leu a Bíblia. Mas muita gente, inclusive o diabo, tira texto de contexto para criar uma doutrina. Eu já vi muitas pessoas tirando textos de contexto para fazer as coisas do jeito que ela acha. E ela começa a ensinar as pessoas, mas as pessoas não são o quê? Diligentes. Tem preguiça espiritual. Não quer conhecer do seu pai, o seu pai só se revela na palavra. Amados, quantas vezes que eu começava a meditar na palavra, e ler um versículo, daqui a pouco parece que salta. Vem uma revelação tão tremenda do amor de Deus, a gente é constrangido, é quebrantado, e a gente começa a chorar e ver o quanto Deus é perfeito, o quanto Ele nos ama, mas só através da meditação. Você começa a discernir essas coisas. Não tem outro caminho, é só no relacionamento, é só na intimidade. Estão entendendo? A verdade só será uma revelação. O conhecimento da verdade, que é a palavra, ela só será uma revelação na nossa vida capaz de mudar as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa linguagem e o nosso comportamento. Se eu e você permanecer firme na palavra, obedecendo às instruções de Jesus, obedecendo às instruções da palavra, porque quando nós estamos firmes na palavra, meditando nela, para fazer de acordo com o que está escrito, luz vai chegar, revelação vai chegar, e Satanás perdeu. Não vai ter chance contra a sua vida, não vai ter chance contra a minha vida, porque ainda que ele use a palavra para me enganar, eu tenho intimidade com o Senhor da palavra, e eu vou discernir quando Ele estiver por trás para me roubar a fé, para me roubar a palavra. Estão entendendo? Deixa eu te falar, todas as bênçãos que é para mim e para você desfrutar estão na palavra, e a palavra ela sempre está relacionada com a presença. Nós carregamos a presença. Entende isso? E a presença se manifesta em glória e poder, através de sinais, de prodígios, de maravilhas e de milagre. Quando essa presença, ela é considerada, ela é respeitada. Estão entendendo, queridos? Aí quando nós vivemos uma vida considerando a presença, eu sou santo, nem toda conversa me convém. O que não me edifica, eu não vou fazer parte daquela rodinha. Vou amar todo mundo, ser educada, tratar todo mundo bem. Mas para andar junto, para me influenciar com uma vida de incredulidade, estou fora. Eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. E eu não vou deixar nada ser um embaraço e distração na minha vida. Estão entendendo? São escolhas e decisões que eu e você temos que fazer. O que é que tem influenciado a nossa vida? Qual é o tipo de erva daninha que nós estamos permitindo no nosso jardim? Lembre-se que existem ervas daninhas que crescem e se tornam árvores. E vai ser muito mais difícil arrancá-las, depois que elas criarem raízes. Glória a Deus. Amém ou ai de mim? Deus é bom, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Guarde a palavra e você vai desfrutar da vida. Sabe, queridos, lá na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, eu peguei uma versão aqui que me chamou muita atenção. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém
as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Está lá em Deuteronômio. Deus é bom, amém? Olha que palavra. Tão somente Deus dando instruções ao seu povo, ao povo de Israel. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que você não esqueça das coisas que os teus olhos viram. Está falando de milagres. Está falando do cuidado de Deus para com o seu povo. E que elas não se apaguem do teu coração. Todos os dias da tua vida. Ou seja, todos os dias da tua vida, traga a memória. Sabe o que Deus tem feito por você? Guarda a sua alma, guarda a sua vida. E ainda diz assim, porém, as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, nós temos que viver a palavra de uma tal forma, reconhecendo ao Senhor como Senhor da nossa vida. Trazendo à memória o que Ele fez, o que Ele tem feito na nossa vida. Porque às vezes a memória é curta quando é para se lembrar das coisas boas, né? O diabo é especialista em pegar uma situação que você está vivendo no presente e parece que aquele gigante é invencível. E parece até que você está sozinho e é impossível. É o quadro que ele apresenta. Mas você começa, porque você conhece o Pai que você tem, o Criador que é perfeito em todos os seus caminhos, você começa a trazer a lembrança. Eu sei em quem tenho crido. Em tal dia, em tal lugar, eu passei por essa situação e eu confiei na palavra, eu liberei a palavra e eu venci. Tal dia aconteceu isso e o Senhor foi comigo. Ele é fiel ontem, hoje e eternamente. A palavra não perde o seu poder, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda, nem perde o seu valor, nem perde o seu poder. É por isso que nós precisamos permanecer firme nas instruções. E assim a nossa vida estará guardada. Assim o nosso jardim estará protegido. Estão entendendo? Aleluia. Na King James diz assim: tão somente guarda a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Mais uma vez, falando de cuidar da vida, cuidando da alma. Nós temos que guardar a nossa alma. Como é que nós vamos guardar a nossa alma? Começando a guardar os nossos pensamentos. O que é que tem ocupado os nossos pensamentos? Vai influenciar a nossa alma. Qual o tipo de notícia que a gente tem considerado importante? Porque é aquilo que mais afeta a nossa mente, aquilo que a gente mais pensar é o que vai afetar a nossa alma. Estão entendendo? E essa alma, ela vai responder com um sentimento de acordo com aquilo que a gente pensa. Se for pensamento ruim, daqui a pouco você está com sentimento de angústia, de medo, de depressão. São sintomas que vêm por causa de uma mente que está poluída com o que é ruim. Mas a nossa mente não foi feita para lixo. A nossa mente foi para se encher dos pensamentos de Deus, da palavra de Deus, porque aí os filhos vão começar a ser transformados, renovando a sua mente. Eles vão começar a pensar como o Pai pensa. Então todo o seu corpo, a sua alma vai ser salva pela palavra. Começa pela mente, estão entendendo? Vai renovando a mente com a palavra, pensando como o Pai pensa. E como é que o Pai pensa? Segundo o que está escrito. O Pai olha para você e diz: olha, seja forte e corajoso, não tenha medo de coisa alguma, estou com você. Aí você começa a meditar nessas verdades. Quando você se depara diante de uma ameaça ou circunstância, você diz: Pai, obrigado, porque em Ti eu sou forte e corajoso. O Senhor está comigo, não temerei mal nenhum. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, mas os meus olhos verão. Os meus olhos verão os milagres que estão na tua palavra. Eu amo a tua palavra. Mas se a gente não conhece a palavra, como a gente vai vencer? Porque Jesus venceu as tentações falando, está escrito. Jesus conhecia a palavra. Jesus era a palavra, mas aqui ele estava como homem, ele tinha limites. Estão entendendo? Se esvaziou da glória de Deus. Mas quando o diabo veio tentá-lo, em cada tentação, em cada situação, Jesus respondia com a palavra. E a Bíblia diz que ele venceu. E o diabo não teve outro jeito a não ser deixar Jesus. E os anjos vieram e serviram Jesus.
Sabe, queridos, para o diabo não tem jeito, mas para mim e para você, é para eu e você como filhos viver de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé. Milagres todos os dias, milagres foram feitos para mim e para você que é filho de Deus desfrutar. Aquilo que para os homens é impossível, para mim e para você vai ser possível todos os dias. Milagre não é para você estar olhando para o passado, naquele tempo era muito melhor. Eu provei disso, eu fui curada disso. Não, milagres é para mim e você viver todos os dias. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação para viver em novidade de vida. Amém. O que temos feito com as instruções de Deus? Como temos considerado as instruções de Deus? Como mais uma palavra? Como mais uma informação? De novo sobre fé, de novo sobre dízimo, de novo. Como você vai salvar a sua alma se resistir à palavra? Aleluia. Diga, eu estou sendo salvo pela palavra. Eu estou sendo curado pela palavra. Tão somente guarda-te a ti mesmo, cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram. E para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida, ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Ou seja, você tem que viver de uma forma tão comprometido com a verdade, com a palavra, que a sua geração vai ser influenciada, não somente por aquilo que você fala, a sua vida vai manifestar Jesus. A sua vida vai ser a expressão do próprio Deus aonde você chegar. Amém? Aleluia. Sabe, nós vemos lá, eu não vou nem citar onde é por conta do meu tempo, mas o rei Davi, que conquistou tantas vitórias, que não chegou a ter essa aliança de intimidade, de comunhão como filho, que conhece o seu pai, mas ele conhecia Deus como Criador, e ele não tinha essa presença disponível para ele o tempo todo. Estão entendendo? Mas sabe, queridos, olha o que ele dizia: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarda onde? Se você guarda a palavra que você tem ouvido no coração, você não vai pecar. Você não vai falar incredulidade. Você não vai trazer dano para a sua vida, nem para o seu jardim, para a sua família. Porque se nós não estamos bem, nem praticando a palavra, nós vamos trazer dano para quem estiver perto de nós. Um ambiente de incredulidade, ele rouba a alegria, ele rouba a paz, ele rouba o milagre, ele rouba a saúde, ele rouba a vida. E nós não fomos chamados para viver num ambiente de incredulidade, concordando com a circunstância, concordando com o diabo, glorificando o diabo, dizendo o que ele está fazendo por aí. Falando mal do governo, falando mal não sei de quem. Deus não te chamou para isso, você é filho dele. Você tem que ser a expressão dele nessa terra e se expressa falando. Começa no falar. Sabe, o que nós falamos está onde? No nosso coração. Você vê que a nossa vida ela começa a ser influenciada. Por isso que nós precisamos ser tão comprometidos com a palavra, que a gente vai renovando a nossa mente com a palavra, pensando como Deus pensa. Quando você se depara com a situação, mas o Senhor disse que eu tenho autoridade e poder sobre todo o poder do diabo. Ele me deu autoridade, então eu tenho autoridade no nome de Jesus. Por que eu vou deixar essa circunstância permanecer? Pensamentos renovados. Pensando na palavra. Por isso que tem que ser dia e noite. Aí você pensa na palavra, lembra da instrução, porque você guardou. Aí você toma uma posição, uma atitude e libera a palavra. E Satanás vai ter que te deixar, não vai ter outro meio a não ser fugir de você. Por quê? Porque você, antes de expulsar o demônio, antes de você liberar uma palavra e mudar uma circunstância, você está submisso a um Senhor, a um reino, a uma palavra. E é essa palavra que vai nos respaldar diante da autoridade que nós temos. Nossa autoridade em Jesus é respaldada pela prática da palavra. Não adianta querer ser uma autoridade sem praticar a palavra. Não funciona. Amém? Diga glória a Deus.
Eu sou praticante da palavra e não somente ouvinte. Então, olha o cuidado de Davi, guardando no coração as instruções, a palavra de Deus, para não pecar contra ele. A Bíblia também fala de Maria, quando ela recebeu a missão, né, de ser mãe de Jesus, e os pastores de repente contra Maria e a criança, e eles foram guiados por uma estrela, lembra disso? E eles começam a contar ali a Maria e a José, como foi que eles conseguiram chegar lá. E a Bíblia diz que Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Olha o lugar onde a palavra tem que permanecer, no nosso coração. Porque se ela permanece no nosso coração, se ela está sendo guardada e meditada no nosso coração, nós vamos liberar com a boca e o poder da vida que há na palavra vai se manifestar. Por que Maria guardava? Porque aquilo ali só confirmava a Maria da missão que ela tinha. Maria não podia esquecer que Jesus não era filho dela. Era obra do Espírito Santo, ainda que na humanidade era. Estão entendendo? Ela fazia parte daquela missão. Mas ela não podia esquecer que aquilo não foi gerado de forma natural, foi do Espírito, e que Jesus tinha vindo com uma missão, salvar a humanidade, substituir o pecador, para que ele fosse encontrado justo diante de Deus. Amém? Por isso que Maria ouvia aquelas instruções, e ela via Deus envolvido em tudo aquilo, e ela ficava meditando no coração dela, aquelas palavras que eles estavam contando, guardando, para no momento certo dizer a Jesus, porque foi Maria que educou Jesus. E com certeza os primeiros anos de vida de Jesus não nasceu sabendo tudo não, queridos, ele veio como bebê. Lá no departamento infantil a gente ensina no berçário. Jesus veio como bebê, tal como tu, tal como eu. E ele foi crescendo em graça, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, porque a vida espiritual dele também foi trabalhando, ele foi se conhecendo na palavra. Ele sabia o que os profetas tinham falado acerca dele, porque Jesus estudava a palavra. Amém? A Bíblia diz que ele aprendeu todas as coisas por aquilo que ele sofreu, mas você vai ver que Jesus, quando ele chegava, ele dizia quem ele era. E como é que ele sabia? Porque ele era alguém que foi educado na palavra e começou com as instruções de Maria, ensinando o caminho, mostrando a Jesus, ó, você veio com um propósito. Foi assim que aconteceu, um anjo apareceu para mim. Estão entendendo? Aleluia! E ela cumpriu sua missão. Sabe, lá em 1 João, capítulo 5... no versículo 18, vou ler na Ara. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas olha na versão JFA. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Diga, eu não sou pecador. Eu não faço do pecado uma prática, porque eu sou justo. Amém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Como é que nós nos conservamos e o maligno não tem chance para nos tocar? Porque nós nos conservamos na palavra. O que é que deve reinar no nosso coração? A palavra, porque nós temos um compromisso com a palavra, nós consideramos as instruções que é vida, nós vamos estar o quê? Protegendo a nossa vida, protegendo o nosso jardim, e o diabo não vai ter chance nem de tocar na gente. Amém? Por quê? Porque vamos nos conservar na palavra, é a palavra que vai nos proteger, é a palavra que vai nos guardar. Quem aqui nasceu da palavra e do Espírito? Amém? Diga, eu faço parte do reino de Deus. Aleluia. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 24, diz assim, eu vou ler na amplificada, no Novo Testamento. Todos os que guardam seus mandamentos, ou seja, aqueles que obedecem às suas ordens, às suas instruções, e seguem seu plano, vivem e continuam a viver, a ficar
e permanecer nele, na palavra. E ele, a palavra, neles. Eles deixam Cristo ser um lar para si. E entendemos e temos a prova de que ele realmente vive e faz seu lar em nós pelo Santo Espírito que ele nos deu. Ou seja, aqueles que obedecem às suas instruções, aqueles que obedecem os seus mandamentos, permanecem nele. E ele permanece em nós. É por isso que a palavra diz que se nós permanecermos em Cristo, na palavra, e a palavra permanecer em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito, dado. Não é assim? Então, fechando isso aqui, como é que eu e você vamos ser guardiões para proteger a nossa vida contra invasores, contra o inimigo, contra ervas daninhas ou qualquer tipo de animal que venha para destruir o nosso jardim? Primeiro, guarda a sua boca. Cuidado com o que você fala. A sua linguagem tem que ser uma linguagem santa. Tem que ser uma linguagem que glorifica a Deus. Tem que ser uma linguagem que revela de quem você é filho e que traz louvor a Deus naquilo que você fala. Amém? Falar de doença vai glorificar a Deus? Vai trazer glória a Deus? Falar de autoridade vai trazer glória a Deus? Falar de liderança, falar do irmão vai trazer louvor a Deus? Então isso não faz mais parte da nossa vida. São ervas daninhas que vão impedir a nossa carreira. Nós temos um prêmio para alcançar. Não podemos deixar nada nos embaraçar, nada nos distrair. Amém, queridos? Seja comprometido com a verdade e você vai estar salvando a sua vida e desfrutando da vida que Deus te deu. Sabe, às vezes nós pegamos versículos que são bonitos, né? Muitas pessoas até conhecem decorados. Tudo posso naquele que me fortalece. Que versículo poderoso. Mas se você meditar, se você falar por falar, não tem valor nenhum. Se você não tiver nenhum compromisso, não andar na palavra, não vai ter valor nenhum. Vai ser apenas uma palavra bonita. Vai ser apenas um adesivo no carro. Ou um quadro lá na parede, né? Mas se você começar a meditar nessa verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, se você estiver na palavra, estiver em Jesus, você vai poder todas as coisas. O diabo não tem chance contra você. Ele pode levantar uma circunstância de escassez, uma circunstância de morte, tudo vai ser revertido, porque você tem a palavra que vai te conservar, que vai te proteger, que vai te salvar e que vai manifestar o milagre que você precisa. Então, em Cristo, na palavra você pode tudo, mas fora dela não pode não. Aí é o diabo que pode. Vocês estão entendendo como isso é sério? Glória a Deus, porque nós somos filhos e estamos sendo educados pela palavra. Amém, queridos? Tudo que está se referindo a nós como filhos na palavra, é em Cristo que nós triunfamos. É na palavra que nós triunfamos. É enquanto estivermos em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Fora da palavra, Deus não tem responsabilidade conosco, porque Ele trabalha com a sua palavra. Na sua palavra é um caminho seguro para mim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver expressões como, lá na antiga aliança. Ih, vou encerrar. Primeiro encerramento, tá, neguinho? Primeiro. Nós vamos ver expressões tipo: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Na antiga aliança eles até podiam dizer isso, porque eles não conheciam de fato o Senhor. Mas na nova aliança a responsabilidade de guardar a sua boca é minha e sua. Não é Deus que vai lá e fechar. Ó, vai falar incredulidade, fecha, Senhor. Para não sofrer dano. Vai falar fé, abra, Senhor. Nós não somos fantoches. Nós não somos aqueles bonequinhos que são manipulados, né? Nem esqueci até o nome deles. Marionetes, né? Assim, obrigada aí, a ajuda dos universitários. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai. E Ele nos deu o poder de escolha, de decisão. Mas Ele disse, ó, está diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas escolhe a vida para que você viva bem toda a sua descendência. E onde está a vida?
Onde está a vida? Onde está a vida? Quer desfrutar da vida de Deus? Ande na palavra, fale a palavra, viva a palavra. Amém? O que é que lá em Provérbios diz? A morte e a vida estão no poder da língua. Então o que eu e você falamos, ou vai produzir morte, ou vai produzir vida. Olha como é importante as instruções estarem nos nossos pensamentos, influenciarem os nossos pensamentos, descerem para o nosso coração, influenciar a nossa alma, salvando a nossa alma, curando o nosso corpo e nos fazendo viver, como Jesus disse, vocês já são mais do que vencedores, porque vocês estão em mim. Na palavra nós sempre vamos vencer, amém, queridos? Então guarde a sua mente, para você pensar de acordo com a palavra. Guarda o seu coração, aleluia, fazendo com que a palavra more, habite ricamente dentro de você, para você não ser enganado. Sabe, a palavra de Deus, ela precisa estar em todo o tempo, na nossa boca e no nosso coração. A palavra de quê? A palavra da fé. A palavra da fé. Deus é um Deus da fé, e nós somos filhos imitadores dele. Sabe, mantenha o seu coração puro para com o Senhor. Mantenha a sã consciência. Guarda a sua mente para não ser enganado. Guarda o seu coração com a palavra, para você estar salvando todos os dias a sua alma. E guarde, você praticando a instrução, praticando a palavra, o seu corpo vai desfrutar de saúde divina. Porque a palavra é vida e a palavra é remédio. Diga, eu sou um guardião do meu jardim. Deus te confiou a vida, porque a vida que você tem foi Ele que te deu. Deus nos confiou a vida, e Ele quer que eu e você desfrute da vida, e nós só vamos desfrutar da vida em Cristo. Nós vamos viver a plenitude da vida de Cristo, sabe? Não interessa os desafios que nós vamos enfrentar, porque em Cristo e na palavra nós já sabemos, somos, diga eu sou, mais do que vencedor. Você não vai ser, Fábio. Oh, aleluia! Boas novas de grande alegria. Sabe, queridos, a gente vai ver o cuidado que o apóstolo Paulo e outros homens de Deus que são exemplos para nós na palavra, eles tinham com a instrução de Deus. E eles sempre estavam trazendo à igreja instruções, a Timóteo, e ele falava até em relação à vida dele mesmo, de manter a boa consciência diante de Deus e diante dos homens, para não ser enganado. E a boa consciência, a consciência tem a ver, o nosso espírito ele tem uma voz, amém? Se nós somos influenciados pela verdade, nós vamos discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Então, como filhos de Deus, nós não podemos nos deixar ser enganados, e nós temos que manter uma boa consciência. Manter uma boa consciência é viver na prática da palavra. Estão entendendo isso? Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo isso a Timóteo, para ele cumprir a carreira dele. O apóstolo Paulo falando acerca dele mesmo, quando ele estava sendo preso. Você vai ver que todas as vezes que o apóstolo Paulo foi preso, foi de forma injusta. Testemunhas falsas se levantavam contra ele. A perseguição do diabo por causa da palavra e das revelações que ele recebia do Senhor. E ele estava causando um estrago no inferno. E o diabo usava homens para persegui-lo, para torturá-lo, para prendê-lo. Mas o apóstolo Paulo diz assim, eu estou com a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Você não tem do que me acusar. Tudo o que vocês estão falando contra mim não é verdade. E ainda que os homens segurassem a mentira, fossem falsas testemunhas, Paulo estava guardado na palavra e ele se fortalecia se alegrando na prisão. Nem a circunstância, nem as perseguições conseguia tirar Paulo do sério. Ele sempre triunfava, porque ele se fortalecia na palavra. Mantenha a fé, amados, e a boa consciência, ou seja, praticando a palavra. Sabe, o diabo, como eu disse que ele é um oportunista, ele sempre vai usar meios e circunstâncias para tentar roubar a sua fé, para tentar roubar a palavra que você tem recebido. Não deixe. Seja guardião dessa palavra na sua vida. Proteja.
como o tesouro mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela depende totalmente da palavra. Nós somos salvos pela palavra. Fora da palavra não há salvação. A quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna, você não vai encontrar em outro lugar. Você não vai encontrar em outro livro. Sabe, o apóstolo Paulo disse, olha, se um anjo do céu aparecer diante de você pregando um outro evangelho que não de Cristo, seja considerado anátema ou maldito. Se o apóstolo Paulo naquele tempo já estava alertando a igreja, que ainda que fosse de forma sobrenatural, um anjo aparecesse pregando outro evangelho, diferente da palavra, não era para receber porque era maldito. Então, eu e você devemos ser vigilantes, ter um cuidado dobrado em relação à nossa vida espiritual, amém? Porque não é somente anjos ou aparições que podem aparecer, mas às vezes pessoas de muita eloquência, pessoas de nomes famosos, estão recebendo aplausos da multidão, são até famosos, mas se eles não se guardarem na palavra, eles vão ser influenciados com o espírito errado e vão influenciar aqueles que não andam na verdade, na palavra. Eu vou encerrar só com um exemplo. Eu sempre pensei muito nesse termo, boa consciência, manter um coração puro. E eu ficava, Senhor, como manter uma boa consciência? E enquanto eu estava estudando, o Senhor me trouxe à memória algo. Eu, desde criança, aprendi muito cedo sobre honrar o Senhor com os meus dízimos e minha oferta, mas eu vou me deter no dízimo, porque foi algo que eu recebi do meu pai celestial e do meu pai terreno. Ele é um exemplo disso na minha vida. Desde criança, meu pai sempre levou muito a sério essa questão de honrar a Deus através dos dízimos, e eu aprendi que onde nós somos alimentados, onde nós somos cuidados, é ali o lugar onde se entrega dízimo. Oferta você pode entregar na igreja, pode abençoar um irmão, mas o dízimo é na casa onde você é educado espiritualmente, viu? Não desonra o lugar que Deus te trouxe para te treinar e te educar. Eu estou dizendo isso pelo Espírito de Deus. Cuidado para não caminhar para um abismo. E eu lembro uma situação que aconteceu comigo, de uma pessoa de outra igreja. Eu vou dizer isso para vocês, que às vezes vocês acham que só vocês são tentados nessa área. Mas o diabo não escolhe quem não. Ele é oportunista. E essa pessoa, uma amiga da família, ligou para mim e disse assim, olha, eu recebi uma direção esse mês de dar o meu dízimo na sua igreja. Você pode dizer, nossa, mas é o dízimo, está praticando a palavra, irmã. E você? Amados, eu sou provada e tentada naquilo que eu ensino. Senão eu não tenho autoridade nenhuma diante do inimigo, porque ele vai me envergonhar. Por isso é importante ser praticante daquilo que você ensina. E eu sei que ela não tem o mesmo conhecimento, nível de conhecimento que eu tenho. E ela queria, de certa forma, por me amar a minha família, conhecer esse trabalho, Às vezes a gente ia visitar a minha família, e ela estava lá e ela ficava maravilhada diante da palavra que ela recebia. E eu disse, olha, minha linda, eu sou tão grata a Deus pela sua vida. E eu sei o quanto você nos ama, mas deixa eu te falar. Segundo a palavra, o seu dízimo você deve dar onde você congrega. Eu não posso receber o seu dízimo. Por mais que você me ame, você tem que honrar a Deus na igreja onde você congrega. Porque isso é desonra. Se eu receber o seu dízimo, eu vou estar totalmente fora do padrão de Deus. E eu disse, receba em amor, eu continuo te amando, mas eu jamais posso aceitar algo fora do padrão da palavra. Entendeu? Então, seja fiel à igreja onde você congrega, dá o seu dízimo lá. Agora, se você tiver no coração dar uma oferta, fica livre. Oferta é diferente de dízimo. Estão entendendo? E eu percebo que no meu caminhar cristão, quantas vezes eu tive a oportunidade de ser infiel ao Senhor nessa área. E quantas vezes o Senhor me livrou. Porque eu aprendi desde cedo a honrar o Senhor. Aonde eu estava, aonde eu era educada na palavra, aonde eu era assistida, protegida, porque nós temos uma família, amém? Que nos assiste quando nós precisamos.
E Deus não é irresponsável. E eu vejo, queridos, quantas vezes eu sempre foi prioridade. Recebia meu pagamento, antes de fazer minhas contas, a minha prioridade, minhas primícias é honrar ao Senhor. Tudo que eu tenho vem dele. E sabe, todas as vezes, era impressionante como eu recebia aumento quase todo mês. Porque era algo que eu colocava, não estou dizendo que vocês devem fazer do mesmo jeito, é a minha experiência, amém? Mas eu sempre procurava dar um valor mais alto. A Bíblia fala 10%, mas eu queria dar além. E o interessante é que o meu salário sempre vinha além, em cima daquilo que eu tinha honrado ao Senhor. E eu não mostrava isso a ninguém, ninguém sabia, meus pais não sabiam, era o meu compromisso com Deus, porque dizimar é obediência a Deus, é honrar a Deus. Amém? E eu vi quantas, nessa empresa, né, acho que meu marido já falou outras vezes, eu entrei como atendente, e quando eu saí de lá foi porque eu pedi para sair. Mas depois de mim só tinha os donos. A que cargo eu cheguei? O quanto Deus me promoveu por honrá-lo. Então, assim como o filho, ele deve honrar pai e mãe. Sabe? Chega uma certa idade, já sou independente, tenho minha casa, minha família. Nunca esqueça que você tem um pai e uma mãe que pagou um preço alto para lhe dar uma educação, para dar o melhor que eles tinham. Sabe, imagina um filho honrando o vizinho. Eu queria que fulano fosse meu pai. No lugar de honrar o seu pai, honrar. Eu já vi filhos honrar mais os amigos do que os pais. Amigos, ele não media esforço, sacrifício, para dar um presente. Se o amigo precisasse de alguma coisa, ele chegava lá e presenteava. E os pais precisando da assistência, ele não dava. Está de acordo com a palavra? Está no padrão de Deus? Como espera ser? Desfrutar das bênçãos, desrespeitando o manual de vida, as instruções da vida. Então, Deus é o nosso Pai e dele vem tudo o que nós precisamos. Amém? Diga, eu sou um guardião da minha vida, da minha família, da minha casa. Amém?